Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então hoje vamos fazer um apanhado geral, pelo menos uma primeira parte que a gente vai tentar cobrir alguns pontos em relação às revoluções inglesas, tá? Que pontos são esses? Como era a estrutura feudal tradicional, o surgimento da burguesia e quais os interesses dela em romper esses laços, ou seja, o fato da burguesia querer mudar, transformar essa sociedade. Né? Além disso, deixa eu posicionar aqui porque eu pretendo colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Tá? Então, outra questão seria o absolutismo na Inglaterra, a formação e consolidação do absolutismo na Inglaterra e, posteriormente, a gente trabalhar pelo menos com três grandes nomes da dinastia Tudor, tá bom? Então, esse o nosso objetivo para esta videoaula, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, enquanto eu vou falando, vai aparecendo aqui algumas imagens que eu capturei da internet para simplificar, para que vocês visualmente consigam entender o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Primeira questão é como era a estrutura social da época medieval. Basicamente, facilita muito que a gente analise a estrutura da sociedade medieval como se fosse uma pirâmide. Por quê? Porque, na realidade, a estrutura social tendia a concentrar o poder, lembrando que a gente está falando do fim do período medieval e do começo da época moderna, certo? Então, você está falando, vamos abordar algumas regiões em que esses reis conseguem, de fato, concentrar o poder na figura dele e aí, digamos, esse processo de concentração de poderes nas mãos da figura do rei cria uma forma inovadora de governo que é o absolutismo. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com a ideia da forma de pirâmides, tendo como segmentos que podem receber o nome de segmentos, estamentos, ordens, estados, certo? Partes desta pirâmide. Então, você vai ter ela dividida em três, como vocês estão vendo aqui, com essas figuras. Então, vai ter a primeira parte, que no geral é associada ao clero, certo? Uma segunda parte, que é associada à nobreza, e a nobreza, o clero e a nobreza tinham privilégios. Era, portanto, uma sociedade desigual. Ela era baseada na desigualdade de nascimento. Então, se você nascia ligado a uma dessas classes, a uma dessas ordens, como é o correto dizer, a um desses segmentos, ao primeiro e ao segundo, clero e nobreza, você tinha privilégios. Tá? Caso contrário, você estava no terceiro estamento, na terceira parte, na base da pirâmide, certo? Esta base da pirâmide, você é não privilegiado. Portanto, duas questões são importantes nessa ausência de privilégios. Tá? Quais são as características dessa ausência de privilégio? Primeiro, você pagava imposto, impostos e tributos específicos para manter o sistema funcionando, e segundo, você tinha uma justiça na qual você era julgado por pessoas que não pertenciam necessariamente à sua categoria, à sua classe, certo? Então, por exemplo, a nobreza, ela era julgada por um conjunto de juízes ligados à nobreza, certo? O que gerava uma justiça desigual como era a sociedade na época, tá? Então, isso é importante, lembrem dessa imagem aqui. No terceiro estado, conforme vai havendo transformações na sociedade, né? Então, deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais para cá, deixar mais amplo aqui o espaço para aparecer as imagens, né? Então, no terceiro estado,
existiam diversas atividades, mas todas elas estavam ligadas ao trabalho, ou seja, a primeira ordem rezava, a segunda ordem lutava e a terceira ordem trabalhava. A base da pirâmide tinha como atribuição trabalhar e manter o sistema funcionando, certo? Então, temos essa característica importante. Dentro desta ordem é que as transformações do renascimento comercial e urbano, digamos, vão ter os maiores impactos iniciais. Então, aquele sujeito que conseguiu aumentar a produção e aumentando a sua produção, teve excedente, sobrou produtos, ele começou a trocar esses produtos e enxergou aí uma possibilidade de uma vida mais confortável. Né? Falando, como eu sempre repito na aula, estamos fazendo uma simplificação que é para você entender como funciona o sistema. Depois a gente começa a estudar as características específicas e aí a coisa vai ficando muito mais grandiosa, muito mais complexa, né? Mas um primeiro momento é isso: excedente de produção, troca através de escambo, quem conseguia produzir mais trocava mais, acabava gerando uma dinâmica de aumento de produção, porque ele percebeu que isso gerava uma vida mais confortável para ele, com maiores recursos. Essas pessoas que começam a se dedicar com mais afinco ao aumento de produção, começam a enxergar nessa atividade de troca uma possibilidade de você, inclusive, comprar a saída do feudo. Né? Então, a questão foi a seguinte: quanto maior quanto maior o número de produtos trocados, quanto maior a troca, mais concentrava poder econômico na mão desses sujeitos que começaram a se dedicar a essa atividade e passaram a ser comerciantes. Né? No começo era a atividade de produção com excedente, e lá na frente esse sujeito vai se dedicar apenas ao comércio. Tá? Então, nesse desenvolvimento, o que vamos ter? A retomada do uso das moedas, porque as trocas começaram a ficar tão frequentes e num número tão grande que você começou a ter problemas para dar o troco ou para fazer a transferência desses produtos na ida e na volta para distâncias cada vez maiores, certo? Ficava muito difícil você transportar na ida e na volta quantidades gigantescas de produtos. O uso de moeda facilita o retorno para esses lugares, certo? Porque você vem com uma massa menor. A moeda, como era rara, valia muito, então você conseguia trocar grandes quantidades de produto por pequenas quantidades em moeda, o que facilitava o deslocamento, certo? Então, neste momento, digamos assim, esse trânsito começou a aumentar e, obviamente, essas pessoas que carregavam moedas acabavam sendo atacados e roubados. Qual é o resultado? Acabou de passar um mosquito. Qual é o resultado desta situação? Você começa a ter o uso de caravanas, ou seja, eles começam a levando produtos, levando mantimentos para trocar em outros lugares, objetivando conseguir mais moeda. Como em diversos setores os nobres precisavam desses recursos, muitos deles acabaram em troca de moedas dando a liberdade, concedendo a liberdade à saída desse pré-comerciante ou desse sujeito que estava se dedicando à atividade de comerciante para ele poder ir para as cidades ou se dedicar apenas ao comércio, se desvincular da produção agrícola, certo? Este tipo de movimento gerou o surgimento desses grupos dedicados apenas ao comércio. Quando as caravanas se cruzavam em determinados lugares, né, esses lugares, ao longo do tempo, começaram a marcar
o encontro de diversas caravanas que trocavam grande quantidade de produtos, grande quantidade de moedas entre elas para conseguir voltar para as áreas de onde tinham saído com o que elas precisavam, certo? E nesses entroncamentos, nesses cruzamentos de caminho, vão nascer diversas cidades que vão estar caracterizadas pelo aumento do comércio, certo? Então, nós temos o crescimento desse grupo dedicado ao comércio e, com o passar do tempo, se descola da área produtiva e, no geral, essa atividade acaba, essas pessoas que se dedicam a essa atividade acabam centrando a sua atividade, a maior parte da sua atividade nas cidades, porque lá acabou sendo o ponto principal para você escoar os produtos, para você trazer produtos de outros lugares, para você conseguir centralizar a circulação monetária e a troca de produtos. Obviamente estou falando isso no longo prazo, tá? Então isso não foi rápido, isso não foi fácil, foi um processo de tentativa e erro, de crescimento quase que marginal, no sentido de ser um crescimento vagaroso, que ao longo do tempo consolidou um grupo empresarial, um grupo dedicado ao comércio, que por ter sua atividade relacionada às cidades, acabou recebendo o nome que em alemão e em algumas outras línguas significa cidade, é o Burgo. Então, as pessoas que se dedicaram a essa atividade acabaram sendo conhecidas como burgueses, tá? Com o passar do tempo, essa ponta, digamos, do comércio ficou nas cidades, acabou aparecendo outra atividade que fazia a ligação entre o comércio na cidade, entre a circulação de mercadorias na cidade, a captação dos produtos originais lá no campo. Então, você acaba, ao longo do tempo, tendo, digamos, três figuras, de maneira simplificada, sempre lembrando, que era a região da produção, a região que captava essa produção e levava para a cidade, e, digamos, o topo desse circuito de comércio que ficava nas cidades e ficou nas mãos dos burgueses. A burguesia vai, digamos, conseguindo cada vez mais força econômica e neste momento ela já está madura o suficiente para começar a questionar o sistema absolutista. Então, não se espante se você ouvir, olha, a burguesia foi camada que permitiu primeiro a concentração de poderes na mão do rei, isso é verdade, e que depois vai começar a criticar a centralização do poder nas mãos do rei. Verdade também. Por quê? Porque num primeiro momento, para, digamos, conseguir expandir a sua atividade, eles enxergaram na centralização do poder nas mãos do rei um bom caminho para melhorar as estradas, para pagar um imposto para o rei e poder transitar por diversos lugares do país, para poder receber benefícios, receber amparo, receber incentivos desse rei do governo para a atividade comercial. Não é mero acaso que, como dizem diversos materiais, a primazia disso aconteceu em Portugal, com a expansão dos árabes muçulmanos do território, terminou digamos, uma situação em que o rei concentrou diversos poderes nas suas mãos, nobres guerreiros se colocaram a serviço desse rei na luta contra os muçulmanos e os burgueses enxergaram nessa configuração a possibilidade de poder entrar e se beneficiar, ter maior ênfase, maior força no aumento do comércio e assim por diante, certo? Então isso é 100% verdade. Com isso nós já analisamos, digamos, o percurso no geral da burguesia no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, né? O que nós precisamos ver? No caso da Inglaterra,
Uma dinastia ficou responsável, acabou se voltando para a construção desse absolutismo, tá? Que dinastia foi essa? A dinastia Tudor, tá? Então existem três nomes que é bom lembrar em relação a essa dinastia: Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I. O que vai acontecer? Esses três nomes vão ser responsáveis por gradativamente o, conseguir submeter os nobres à vontade desse rei. Ele vai conseguir, através da aproximação com a burguesia e as camadas que vão ganhando poder econômico, extrair mais dinheiro, concentrar o poder nas suas mãos, né, trazer esse dinheiro para suas mãos e ampliar o exército, o que, digamos, facilita a dominação desses vários nobres. Os nobres, alguns deles, enxergam nessa configuração absolutista, né, nessa estrutura, nessa situação de concentração do poder nas mãos do rei, eles enxergam aí uma boa possibilidade de melhorar a situação deles, o que de fato acontece. Então, se a gente for pensar ao longo da dinastia Tudor, ou seja, nas várias gestões dessa dinastia, nós vamos ter a submissão da nobreza, marca, especialmente na gestão do Henrique VIII, uma separação, uma cisma, uma divisão com a Igreja Católica, dando origem, digamos, a uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, que em muitos materiais vai dizer não existia grande divergência entre os fundamentos católicos e os fundamentos anglicanos. Isso é absolutamente verdade, por quê? Porque o problema principal do rei era que ele queria se separar e se casar de novo para obter um regente masculino, né? Um filho, um herdeiro masculino. Entretanto, a Igreja Católica era contra. Então, com o tempo, houve essa separação em relação à Igreja Católica, o que gera, digamos, um problema paralelo aos problemas políticos, ou seja, a resistência à centralização, a luta por ampliação de poder de um lado dos burgueses que, querendo ou não, vão passar a desenvolver o raciocínio de que se são eles que pertencem a um grupo que sustenta tudo, eles deveriam ter direito à voz dentro do governo, tá? Então, eles vão pressionando por ampliar o poder da burguesia. Do outro lado, a nobreza também quer aumentar o poder, quer garantir o seu papel, quer garantir a estrutura, o funcionamento da estrutura de maneira que eles não percam poder. E do outro lado, nós vamos ter o quê? Digamos, dos vértices, nós vamos ter o rei que também quer aumentar o poder, submeter os nobres ao seu comando, e isso vai fazer com que nasça esse jogo político que vai ter complicações em diversos momentos, mas que a dinastia Tudor consegue gerenciar com uma certa facilidade. Muitos historiadores alegam que essa facilidade se deve à melhoria da produção no campo, ao aumento do comércio, ou seja, com todos felizes, todos com uma vida mais confortável, parecia, isso ficava associado à formação desse absolutismo. É útil lembrar que a Elizabeth I vai enfrentar o Felipe II, rei da Espanha, né, que lança a invencível armada contra eles, e como eu sempre digo na aula, quando você diz nada pode dar errado, ou seja, a armada é invencível, é aí que a coisa dá mesmo, e a invencível armada no final foi derrotada, tá? Seja como for, digamos, o ambiente, a situação no geral favorece com a consolidação do absolutismo nos Tudors. O sistema absolutista chega ao auge na Inglaterra com a Elizabeth I,
e esse auge acaba sendo marcado também pelo movimento de enclosures. Ou seja, no campo, nós já falamos disso, vamos retomar rapidamente. Na área rural, você tem, pelo êxodo rural, pela saída voluntária ou pela expulsão de poceiros e camponeses, e em alguns casos pela alta mortalidade devido à peste, à fome, a crises sistêmicas, o que vai acontecer? Diminui muito o número de camponeses. Portanto, muitas áreas que esses camponeses ocupavam ficam incultas, ficam improdutivas. E aí o nobre, muitas vezes que controla esses territórios, ele fica em crise, por quê? Porque ele conta com a produção dessa área. Neste cenário, aquelas figuras que faziam, digamos, o entreposto, o meio de campo entre o comércio na cidade e a produção rural, alguns desses sujeitos passam a arrendar essas áreas, a alugar parte desses terrenos para criar ovelha. Por quê? Porque eles poderiam tosquear a ovelha e fornecer lã para o comércio na cidade. Então, pensando naqueles 3 pontos, produção, circulação e venda, comercialização nas cidades, nós vamos ter algumas figuras que passam a produzir, enxergam a possibilidade de produzir lã, né? Ficam algumas pessoas se dedicando à compra dessa lã em diversas áreas rurais para levar para a cidade e o fornecimento dessa lã para tecelagens que depois, muito tempo mais para frente, vão ser as fábricas de tecido. Tá? Naquele momento, num primeiro momento, vão ser as tecelagens que pegam esse tecido com aparelhos muito antiquados e vão passar a produzir roupas. E essas roupas, pelo aumento de pessoas, pelo aumento da quantidade de pessoas nas cidades, vai haver um aumento do consumo desses produtos básicos, certo? Então, este desenho turbina o chamado cercamento, quando o parlamento inglês aprova os chamados Enclosure Acts, atos de cercamento, atos de fechamento, em que esses produtores de lã, né, esses criadores de ovelha com o intuito de produzir lã, passam a ter o direito de cercar as áreas em que o seu rebanho vive e pasta. Qual é o objetivo do parlamento ao aprovar esta determinação? É que os rebanhos não se misturem, gerando uma série de brigas, disputas, algumas delas causam mortes entre as pessoas que estão brigando, e isso eles já conseguiram enxergar que era prejudicial para o comércio nas cidades, o que significa dizer para as pessoas na cidade, porque elas ficariam sem o abastecimento desses gêneros de primeira necessidade, então eles tentam regular isso. De fato, qual é um dos graves impactos dos cercamentos? Na hora de cercar esse pedaço de terra que vai ser dedicado à criação de ovelhas, eles acabam encontrando os chamados poceiros, aquelas pessoas que chegaram nesse pedaço de terra que aparentemente não tinha ninguém, não era de ninguém, e passaram a viver lá, construíram uma pequena cabana, construíram choupanas para ficar vivendo nessa terra, trabalhando nela. Quando os arrendatários, as pessoas que alugavam a terra dos nobres, começaram a passar cercas, eu falei para vocês, não eram terras pequenas, eram quantidades de terras gigantescas, e isso fazia com que você não conseguisse enxergar a totalidade das terras que você tinha, o que estava acontecendo. Então, eventualmente, tinha poceiros lá no fim, lá na parte de trás dessa terra que você usava, e quando você foi cercar, essas pessoas acabavam sendo expulsas dessas áreas, porque eles falavam, você não pode ficar aqui. Então, no geral, o cercamento acaba aumentando a quantidade
de êxodo, saída, né, êxodo rural, saída de pessoas do campo para as cidades, o que aumenta a necessidade de gêneros de primeira necessidade, faz com que os comerciantes, digamos, invistam mais ou queiram mais, exijam mais desses atravessadores que pegam esses produtos no campo e levam para as cidades. Por sua vez, eles começam a pagar mais ou melhor ou exigir de quem produz tanto alimento quanto, neste momento, a criação de ovelha, maior quantidade produzida para eles poderem levar para a cidade. Entende? Então é como se essa dinâmica se retroalimentasse. Tudo isso gera uma dinamização, um aumento, uma melhoria do comércio, gera um crescimento das cidades. Espero colocar aqui a imagem de um pintor lá do século XIV, se eu não me engano, né? E este pintor retrata o que seria uma cidade esplêndida, uma cidade em crescimento. E aí, se você analisar, tem diversas atividades dentro dessa cidade, atividades ligadas ainda à produção agrícola, a áreas próximas agrícolas que abasteçam as necessidades imediatas dessa cidade, e um volume maior chegando como mercadoria para ser comercializada, inclusive com outras cidades, né? A atividade comercial, pasmem vocês, eu fui atrás, tinha até aula, né? Tem um retrato de um professor dando aula numa sala dentro dessa cidade, tá bom? Então, com isso, nós terminamos de cumprir os objetivos que nós tínhamos começado, e agora fica para uma segunda parte o período dos Stuarts no poder. A próxima linhagem, como a Elizabeth I, não deixa descendentes, vai haver uma transformação, uma transferência de poder para uma nova família, né? Vão ser os Stuarts. Este é um período absolutamente conturbado, instável da história política inglesa, certo? Fica para uma próxima aula. Tudo de bom para vocês, espero ter ajudado. Tchau, tchau.